não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, os apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui nos Estados Unidos e um pouco por toda parte, a gente vê inúmeros livros de autores cristãos conservadores que tentam diagnosticar a crise do Ocidente, especialmente o fenômeno da descristianização da América, né? E isso é uma bibliografia interminável, são milhares e milhares de livros que a gente só pode então conhecer por amostragem. Não é possível ler todos, mas por amostragem, assim, um pouco randômica, você fica sabendo quais são as ideias que circulam nesse meio. E os tópicos que sempre são abordados são, evidentemente, o iluminismo do século XVIII, que desembocou na Revolução Francesa e, em parte, também na Revolução Americana, e que seria o inaugurador de uma ideologia que o pessoal aqui chama de humanismo secular ou humanismo ateu. Então, com o humanismo ateu começa toda a conversa, que daí vem a Revolução Francesa, o positivismo, o marxismo e toda uma série de movimentos ideológicos que atualmente culminam em gaysismo, abortismo, feminismo, direitos dos animais, etc, etc, etc. Então, a linha de influências causais que eles investigam consiste de movimentos ideológicos, de formulações ideológicas ou discursos ideológicos que teriam ido se espalhando pela sociedade e conquistando os corações e mentes. Esse é um método de investigação que eles usam. Eles pegam o conteúdo das ideias, veem que esse conteúdo é francamente anticristão, há pelo menos três séculos, e veem que esse tipo de influência vem crescendo, crescendo, crescendo. Acontece aí um pequeno problema. Então, em primeiro lugar, o iluminismo ele não influenciou só a Revolução Francesa, mas ele influenciou decisivamente a Revolução Americana, e ele é um dos responsáveis pela ideologia dos Founding Fathers. Portanto, se você vai jogar as culpas no iluminismo, você vai ter que distinguir entre dois iluminismos, tem um bonzinho e um malvado, e isto evidentemente, é um problema muito difícil de resolver. E, em segundo lugar, o que eles tomam, como são pessoas assim, nascidas na América e criadas neste meio, vamos dizer, de influência predominantemente protestante, eles entendem, vamos dizer, como o modelo, o ponto de partida, a sociedade cristã, da qual o presente estado de coisas representaria uma negação uma contestação ou uma decadência. Eles tomam a própria sociedade americana do início, tá certo? Uma sociedade onde todo mundo lia a Bíblia, todo mundo ia ao culto dominical, onde as pessoas pautavam a sua vida pelos princípios cristãos, e onde não havia fenômenos como abortismo generalizado, tatuagens, mutilações corporais, etc, etc, e todas essas coisas feias que a gente vê hoje. Acontece que esta sociedade já surgiu numa etapa avançada do movimento revolucionário mundial. Então, ela própria traz em si alguns elementos revolucionários contra os quais ela mesma então se torna indefesa. E, em segundo lugar, é preciso ver que todos esses movimentos ideológicos, né, o iluminismo, a Revolução Francesa, o marxismo, etc., etc., eles têm uma grande variedade, uma grande diversidade de discurso ideológico, uma grande diversidade de conteúdos. Tá certo? Quer dizer,
se você pegar só dentro do marxismo, o marxismo evoluiu, vamos dizer, desde o primado do econômico no tempo do Karl Marx até, vamos dizer, a fórmula do Ernesto Laclau de que a propaganda revolucionária cria a classe que lhe interessa, tá certo? Portanto, nós já temos aí uma crença no primado das ideias, no primado da propaganda sobre a estrutura econômica real da sociedade, sem contar o historiador inglês E.P. Thompson, que é um marxista e que chegou à conclusão de que é impossível você definir uma classe social, você distinguir uma classe social só por um critério econômico. Existem elementos culturais, ideológicos, religiosos, morais, tudo misturado, o que significa que resulta em dissolver o conceito de classe, que é básico no marxismo. Isso para você ver quanto um movimento ideológico pode mudar ao longo do tempo. Tá certo? Então você falar em marxismo está errado, existem marxismos, milhões de marxismos diferentes. E isso se você pegar só uma dessas correntes. Se você pegar as outras, então elas variaram muito mais. Por exemplo, nós podemos lembrar que praticamente o fundador da ideia da revolução sexual, que foi Wilhelm Reich, né, o psiquiatra alemão, ele estava seguro de que o homossexualismo era uma doença gravíssima que só existia no capitalismo e que quando vier socialismo o homossexualismo iria dissolver. Passados 70, 80 anos, o homossexualismo é a ponta de lança do movimento revolucionário. Você vê, então, a variedade que existe é muito grande. E essa variedade nos mostra claramente que não é possível você identificar, vamos dizer, a unidade deste processo através do conteúdo dos discursos revolucionários. Então foi por isso que anos atrás me surgiu a ideia de ver se não havia uma unidade no plano da forma, isso é, da lógica interna do movimento revolucionário. Né? E esta lógica, toda ela se baseia, vamos dizer, numa fórmula comum, que é repetida igualmente em todos estes casos, que é a própria ideia de revolução. Então, o que é uma revolução? Uma revolução é uma proposta de refazer a sociedade de alto a baixo por meio da concentração do poder na mão de um grupo de guias ou intelectuais iluminados. Isto é comum a toda esta gente. E se nós perguntarmos aonde começou este negócio, você vê, quando eu comecei a publicar coisas sobre o movimento revolucionário, eu dizia claramente, eu não tenho ideia da origem, eu não sei quando começou. Agora eu já não posso dizer o mesmo. Eu sei quando começou. Eu sei quando pela primeira vez na história do Ocidente aparece esta ideia. E ela aparece nas revoluções hussitas e taboritas do século XV, que eram movimentos cristãos. E esses movimentos eles se caracterizavam, vamos dizer, pela ideia de uma reforma total da sociedade para impor o cristianismo tal como eles o entendiam. Então, tratava-se, de certo modo, de você apressar o juízo final, ou pelo menos você aplanar o caminho para o Senhor. Quer dizer, para apressar a vinda de Cristo, então tínhamos que montar uma sociedade cristã, na qual talvez Jesus Cristo se sentisse à vontade. Quando, na verdade, o próprio Evangelho diz que quando Cristo voltar não haverá mais fé no mundo. Né? Pelo menos pergunta, haverá ainda fé no mundo quando Cristo voltar? Né? Então não lembro onde, mas isso está em algum lugar do Evangelho. Então, na verdade, a vinda do Cristo é causada, vamos dizer, não pelo império mundial do cristianismo, mas justamente ao contrário, pelo reino do anticristo. Não é isso? E, em segundo lugar, o pessoal também confunde, vamos dizer, a vinda do Cristo com o fim do mundo. Né? Também tem isso, que não é a mesma coisa. Né? Tá certo? Mas, de qualquer modo, o intuito deles era baseado no que eles tinham lido no Evangelho. Então, esse cidadão chamado John Hus, né, e um outro pessoal do movimento chamado Taborita, porque se reunia num monte que eles chamavam de Tabor, copiando o nome da montanha onde Cristo se apresentou para os apóstolos, né, montanha onde houve a transfiguração do Cristo. Né, e esses movimentos, a ideia deles era a seguinte, era eliminar o mal no mundo mediante a matança dos maus e instaurar então o império dos bons. E isso evidentemente foi a primeira proposta revolucionária. Você não encontrará uma ideia similar em parte alguma da história do Ocidente, na verdade na história do mundo.
Você não tem um precedente. Então eu digo, opa, eu descobri onde começou esta coisa. E esta coisa começa dentro do cristianismo, com um conteúdo ideológico cristão. Você pode dizer que não era ortodoxo, que era herético, etc, etc, mas, afinal de contas, o que caracteriza uma heresia é a sua presunção de representar o verdadeiro cristianismo. Quer dizer, uma doutrina que não seja cristã, que seja extra-cristã, não pode ser chamada herética. O marxismo, por exemplo, não é herético, né? Tá certo? O positivismo não é herético, são apenas outras doutrinas estranhas, alheias ou inimigas, mas não são heresias, né? Então a heresia tem de surgir de dentro do cristianismo. Então, se vamos dizer, o conteúdo desses primeiros movimentos revolucionários é um conteúdo cristão, e se depois disso vão surgindo novos e novos movimentos revolucionários, cada um com um conteúdo ideológico diferente, então quer dizer, o conteúdo não interessa, o que interessa é o esquema originário. E este é o problema, não o conteúdo das ideologias. Quando você está aí combatendo o conteúdo das ideologias, bom, aparece outra ideologia revolucionária e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Pode até aparecer a ideologia revolucionária de tipo liberal. Por exemplo, o que está acontecendo na China, se não uma espécie de revolução liberal, onde um governo comunista, com estrutura comunista, está implantando uma economia liberal na sociedade, sem que isto afete, vamos dizer, o esquema do poder centralizado. Que nos anos 90, os sábios iluminados aqui diziam que liberalizando a economia, liberalizar o regime, e eu insistia, falava, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra, porque um regime político não é determinado pela sua base econômica. Isso é uma coisa fundamental. Quer dizer, nesse ponto, o marxismo está 100% errado. E, aliás, o Ernesto Laclau é que tem razão. Quer dizer, o governo comunista ele se impõe pela propaganda, independentemente de qual seja a estrutura social que tem embaixo. Tanto que governos comunistas se implantaram em países com estrutura social completamente diferente, como, vamos dizer, a Rússia, a Hungria, Cuba, países da África, etc, etc. Esses países não tinham a mesma estrutura econômica. E, no entanto, o marxismo vai lá e toma conta. Quer dizer, o que tem que ver, vamos dizer, por exemplo, a situação de Angola com a situação da China ou de Cuba? São países completamente diferentes, mas o marxismo é o mesmo, a ideologia dominante é a mesma e o método de governo é também o mesmo. Então, simplesmente, vamos concluir dos fatos, não é uma doutrina. Não há conexão identificável entre a estrutura econômica da sociedade e a forma de governo que um grupo iluminado implanta nela. Então, não quer dizer que não haja relação, mas não há conexão causal identificável. Né? Então, isto quer dizer que o cristão que tenta diagnosticar a situação atual com base apenas na ideia do humanismo ateu, ele está se esquecendo de que a coisa surge não fora e contra o cristianismo, mas de dentro do cristianismo. Né? Portanto, deve haver algum ponto em que o próprio cristianismo ele é, por sua própria natureza, vulnerável a essas coisas. E o ponto onde ele é vulnerável é exatamente a segunda vinda de Cristo, que é uma coisa que ninguém sabe, e o próprio Cristo diz que não sabe. Né? Porque pelo menos ele diz que não sabe quando é a data do fim do mundo. Né? Então, isso quer dizer que todo o universo cristão ele se funda num ponto que nós ignoramos, que nós não sabemos, e sobre o qual não temos nenhum controle. E, onde quer que a situação social, econômica, moral, etc., se torne opressiva ao nível do insuportável, tá certo? Então as pessoas começam a querer o fim do mundo, ou querer a segunda vinda do Cristo já. Então, esse, de certo modo, é a tentação permanente. Isto surge, veja, o movimento revolucionário surge no século XV, mas a ideia de que a vinda do Cristo é para o dia seguinte surgiu no quê? No dia seguinte da morte de Cristo. A primeira geração de cristãos tinha uma discussão enorme sobre isso, e o próprio São Paulo Apóstolo ele não sabe direito o que pensar a esse respeito. Né? Ele não está entre os que esperam a vinda do Cristo no dia seguinte, mas ele também não contesta isto francamente. Quer dizer, havia um imenso ponto de interrogação que está aí presente ainda. Então, vamos dizer, este é o ponto fraco do cristianismo. Cristo prometeu que vai voltar, mas não disse quando. Tá certo? Então, vamos dizer, por mais cristão que você seja, esta é uma situação difícil de aguentar, porque ela
tira de nós, imediatamente, toda esperança de um melhoramento das coisas neste mundo. E, na verdade, não é possível você ser cristão e ter alguma esperança desse melhoramento. A ideia de um mundo melhor é uma das ideias mais anticristãs do mundo. Se você é cristão, você tem que entender, o mundo nunca vai melhorar, nunca. Você pode consertar uma coisinha aqui, mas você cria outro problema lá. É sempre assim. Quando você vê, por exemplo, você vê a história, o pessoal fala os progressos da medicina. Eu digo, sim, mas os progressos da medicina são concomitantes ao aumento do número dos casos de iatrogenia. Nos Estados Unidos são 1 milhão por ano. Quer dizer, é como uma coisa dizer, nenhuma doença mata tanto quanto a medicina. Tá certo? O que não quer dizer que ela mata todo mundo e que ela não seja boa para aquelas que escaparam da morte na mão do médico. Tá certo? Então, isso quer dizer que a estrutura deste mundo, ela não admite um melhoramento substantivo, admite melhoramentos adjetivos. Tá certo? Então, por exemplo, você vê essa experiência, você tem essa experiência historicamente e você tem na vida pessoal. Quer dizer, quando, por exemplo, a sua situação econômica melhora, você se torna mais feliz por causa disso? Não necessariamente. A minha situação econômica já piorou e melhorou muitas vezes. E eu não vejo que o meu nível de felicidade geral dependesse disso. Eu até contei no Facebook, uma das fases mais felizes da minha vida, quando nós morávamos, eu com meu amigo Otto. Eram 3 casais num kitnet em São Paulo com 2 bebês. Todo mundo diria o inferno. Mas a gente riu o dia inteiro, tá entendendo? Eu tenho saudade daquele tempo. Isso pode acontecer para qualquer um. Então, isso quer dizer que a expectativa, vamos dizer, de um mundo melhor, uma sociedade mais justa, etc., são ideias autocontraditórias. Elas nunca vão dar em nada. Tá certo? Quem insistiu muito nisso foi o Jean Brun, que é o autor que nós lemos aqui alguns textos dele, que era um protestante, aliás. Ele insistia muito nisso. Quer dizer, a esperança mundana, ela é o contrário do Cristo. O Cristo diz, olha, isso aqui vai acabar, vai ter o juízo final e eu criarei um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, se você quer felicidade terrestre, você vai ter, mas só na outra. Porque não é necessariamente no céu, vamos todos para o céu. Não foi isso que Cristo disse. Ele disse um novo céu e uma nova terra. Portanto, há uma possibilidade que esse grande estudioso do Evangelho, que acho que é Jacques Quispel, um suíço, ele faz ali uma exegese do Evangelho e diz, não, o Cristo está falando da terra. Ele pode ter razão, não sei, eu não sou especialista na coisa, mas você quer felicidade terrestre, então, bom, na outra terra você pode ter. Tá certo? Quer dizer, é a ressurreição da carne. Então, se é a ressurreição da carne, bom, tem que ser numa terra. O que a carne vai fazer no céu? Então, tem que ser uma terra. Então, qualquer que seja o conteúdo da nossa esperança apocalíptica, ela é a única que realmente existe. O resto você não verá um único progresso, seja das leis, seja da tecnologia, seja da ciência, seja da política, que não traga malefícios às vezes maiores do que você tinha antes. Então, quando você vê, por exemplo, o progresso do morticínio, ele é uma das características mais notáveis do mundo moderno a partir do século XVIII. Quer dizer que cada vez que você tem um governo tirânico, ele mata mais gente do que o anterior. Isso não é proporcional ao crescimento da população. Então, quando você vê, por exemplo, que a Revolução Francesa matou uns 200 mil pessoas. Quando chega a Guerra Civil Americana, já vão 5 milhões. Na Primeira Guerra Mundial, são 20 milhões. E, em tempo de paz, o regime soviético já mata 20 milhões na sua primeira fase, mas não sei quantos na segunda, e o regime chinês mata 70 milhões, e a coisa vai crescendo, 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 crescendo. Tá certo? Então, a população não cresceu na base de... Veja, se você comparar a Revolução Francesa e a Revolução Chinesa, você pode fumar sentado ali, ninguém está reclamando. Senta aí. Então, não cresceu na proporção de 200 mil para 70 milhões em 2 séculos. Ela não cresceu tudo isso. Tá certo? 70 milhões, eu estou mencionando só a Revolução Chinesa. O resto não. Eu não estou contando nazismo, não estou contando nem a União Soviética, nem os países satélites, nem coisa nenhuma. Tá certo? Quer dizer, essa estimativa do livro negro do comunismo, ela hoje já está considerada, já está superada.
Porque nesse ínterim, o R.J. Rummel, ele reavaliou os cálculos para a Revolução Chinesa, que na época se dizia 40, 50 milhões, e disse, não, foi pelo menos 70 milhões. Tá certo? Então, quer dizer que a estatística do livro Negro Comunismo foi muito otimista, né? Então, chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.